Quando um único homem sobe a um palanque e sua voz ecoa diante de milhares, algo misterioso acontece. A razão individual se dissolve. A lógica dá lugar à emoção. Pessoas que sozinhas pensariam de forma crítica tornam-se parte de um corpo maior, guiado por instinto, paixão e obediência. A história da humanidade é marcada por esses momentos. Multidões que se erguem em silêncio apenas para ouvir um discurso. Praças inteiras que gritam em uníssono, como se fossem uma só voz. Populações inteiras que seguem cegamente um líder, acreditando que nele está a resposta, a salvação ou a glória. Mas o que existe por trás desse fenômeno? Como líderes, em diferentes épocas, foram capazes de despertar tamanha devoção? E por que homens e mulheres comuns, ao se tornarem parte de uma massa, são capazes tanto de criar impérios, quanto de destruir civilizações inteiras? Este documentário é uma jornada pela psicologia das massas. Um mergulho profundo no poder invisível que molda sociedades, que ergueu reis, derrubou governos e ainda hoje guia nossos passos sem que percebamos. Prepare-se para entender como líderes transformam multidões em seguidores cegos e por que esse poder continua vivo dentro de nós. Para entender como líderes conquistam seguidores cegos, precisamos primeiro compreender a natureza da multidão. Quando indivíduos se reúnem em grande número, algo invisível acontece. O senso crítico diminui, o instinto prevalece. A mente racional, que tantas vezes guia o indivíduo sozinho, se dissolve diante da energia coletiva. Gustave Le Bon, pioneiro nesse estudo, descreveu que, em uma multidão, o homem deixa de ser ele mesmo para se tornar parte de uma entidade maior, quase como se fosse absorvido por uma mente coletiva. Emoções simples como medo, esperança e ódio tornam-se contagiosas, atravessando milhares de pessoas em questão de segundos. É por isso que vemos multidões exaltadas em estádios, em rituais religiosos, em movimentos políticos. O indivíduo pode ter dúvidas, pode vacilar, mas a massa exige convicção absoluta. E é nesse terreno fértil que surge o líder carismático, capaz de transformar sentimentos difusos em direção única. A psicologia das massas revela que não é o argumento racional que move grandes grupos. São as imagens, os símbolos, os gestos e as palavras repetidas com emoção que constroem uma fé coletiva. Assim, líderes conseguem converter multidões em seguidores fiéis, não pela razão, mas pela força invisível do inconsciente coletivo. Se a multidão é como um rio de emoções incontroláveis, o líder carismático é quem constrói a represa e direciona essa força. Ele não surge apenas como um orador, ele encarna um símbolo, um espelho das esperanças e frustrações coletivas. Desde a Roma antiga, com generais que se apresentavam como salvadores do povo, até os grandes líderes políticos do século XX, todos compreenderam um segredo. Multidões não seguem ideias abstratas, mas sim rostos, vozes e gestos que transmitem segurança e poder. O carisma não é apenas simpatia ou eloquência, é a capacidade de despertar nos outros a sensação de que estão diante de alguém escolhido, alguém que tem respostas. Muitas vezes, esse poder não vem da lógica, mas de símbolos, uniformes, músicas, slogans e rituais que transformam o líder em algo quase sagrado. Max Weber, sociólogo alemão, descreveu o carisma como uma força quase mágica, capaz de legitimar a autoridade mesmo sem leis ou tradições. E é justamente isso que permite a certos homens mover milhões, inspirar revoluções e até conduzir nações inteiras rumo ao progresso
ou ao abismo. O líder carismático não apenas fala para a multidão, ele se torna a voz que a multidão já carregava dentro de si, mas não sabia como expressar. E é nessa fusão entre indivíduo e coletivo que nascem alguns dos capítulos mais grandiosos e também mais sombrios da história da humanidade. O medo é uma das forças mais poderosas que movem a humanidade. Ele pode salvar vidas ao nos alertar para perigos, mas nas mãos de um líder, o medo pode se transformar em uma ferramenta de controle absoluto. A história mostra isso repetidamente. Líderes que não apenas identificaram as ameaças reais de sua época, mas também criaram inimigos imaginários para unir o povo em torno de si. Ao oferecer proteção contra este inimigo, seja ele estrangeiro, uma minoria ou até mesmo uma ideia abstrata como o caos ou a desordem, o líder se torna indispensável. O medo coletivo é mais contagioso do que qualquer vírus. Ele se espalha pelos discursos inflamados, pelas imagens de perigo, pelos boatos e pela repetição. E uma vez instalado, ele abre caminho para decisões radicais que, em tempos normais, jamais seriam aceitas. Freud já apontava que, em situações de ameaça, a mente inconsciente busca figuras paternas capazes de garantir segurança. E é justamente nesse terreno psicológico que líderes autoritários prosperam, oferecendo ordem diante do caos, certezas diante da dúvida. Assim, o medo deixa de ser apenas uma emoção individual e passa a ser a cola invisível que une multidões inteiras, transformando-as em seguidores prontos a obedecer sem questionar. Se o medo une pelo instinto, os símbolos e a propaganda unem pela imaginação. Todo grande líder que moldou multidões compreendeu o poder de uma imagem repetida, de uma frase curta, de um gesto simples que se transforma em ritual. Bandeiras, hinos, slogans, cada detalhe foi cuidadosamente pensado para entrar não apenas nos olhos, mas no inconsciente coletivo. Uma cor pode despertar orgulho ou raiva. Um gesto repetido pode se transformar em identidade. Um cartaz pode inspirar coragem ou submissão. A propaganda não fala à razão, ela fala ao coração, ao instinto, ao desejo de pertencimento. É a arte de transformar ideias complexas em símbolos fáceis de reconhecer e de reproduzir. É por isso que multidões inteiras passam a repetir as mesmas palavras, vestir as mesmas cores, erguer as mesmas bandeiras, acreditando que estão expressando sua própria vontade, quando, na verdade, estão apenas reproduzindo o reflexo de uma mensagem cuidadosamente construída. Carl Jung alertava que os símbolos têm força porque se conectam com arquétipos profundos da psique humana. Um líder que sabe manipular símbolos não apenas convence, ele desperta algo ancestral dentro de nós, algo que vibra no inconsciente coletivo. Assim, a propaganda e os símbolos não apenas acompanham os líderes carismáticos, eles se tornam a base sobre a qual se constrói o mito que sustenta sua autoridade. Quando milhares de pessoas se reúnem em um mesmo espaço, algo invisível circula entre elas. O que começa como um grito isolado se transforma em coro. Uma lágrima solitária se multiplica em choro coletivo.
um gesto de aplauso se espalha como fogo em campo seco. Esse fenômeno é o contágio emocional, uma força que não precisa de palavras para ser transmitida. Basta a proximidade, basta o olhar, basta o som que ecoa. As emoções percorrem a multidão como ondas, tornando todos iguais por alguns instantes. Na multidão, a razão se dissolve e a emoção se multiplica. Pessoas tímidas se tornam ousadas. Homens pacíficos se transformam em violentos. Mulheres silenciosas encontram coragem para gritar. O que seria impossível sozinho se torna inevitável quando a energia coletiva toma conta. Os líderes sabem disso. Eles usam pausas calculadas, músicas de fundo, repetições de palavras e gestos que incentivam a massa a reagir em uníssono. Cada sorriso, cada lágrima, cada expressão de devoção é reforçada, amplificada e devolvida para a multidão. Como descreveu Gustave Le Bon, a emoção compartilhada na massa é tão poderosa que pode transformar multidões em santos ou em bárbaros. O contágio emocional é a chama invisível que faz de uma reunião de indivíduos uma força capaz de mudar o curso da história. Quando a multidão se reúne em torno de um líder, nasce a sensação de que todos pensam da mesma forma, de que existe uma unidade indestrutível. É uma ilusão poderosa, a ideia de que milhões de pessoas compartilham o mesmo coração, a mesma mente, a mesma vontade. Essa sensação é reforçada por símbolos comuns, por gestos coletivos, por hinos entoados em coro. A multidão se convence de que cada indivíduo é apenas uma peça de um organismo muito maior e, ao acreditar nisso, muitos sacrificam sua identidade em nome do coletivo. Mas a verdade é outra. Dentro da multidão, cada pessoa ainda carrega dúvidas, medos, contradições. A unidade absoluta não existe. O que existe é a pressão psicológica de parecer igual aos outros, de não se destacar, de não quebrar o ritmo coletivo. Freud chamava esse processo de identificação. O indivíduo se identifica com os demais por meio do líder, criando a ilusão de uma unidade total. Mas, na realidade, essa coesão é frágil e depende constantemente da manutenção do mito, do símbolo, da presença do líder. A ilusão da unidade é um dos segredos mais eficazes do poder, porque quando acreditamos que todos estão do mesmo lado, esquecemos nossa própria voz e seguimos o coro sem perceber que poderíamos cantar outra melodia. A obediência é o cimento que mantém de pé o poder de um líder sobre a massa. Sem ela, o carisma se esvazia, o medo perde a força e os símbolos deixam de ter sentido. Mas obedecer tem um preço. E a história mostra que ele pode ser devastador. Pessoas comuns, que jamais cometeriam certos atos sozinhas, tornam-se capazes de atrocidades quando acreditam estar apenas seguindo ordens. O psicólogo Stanley Milgram demonstrou isso em seu famoso experimento nos anos 1960. Participantes acreditavam estar aplicando choques elétricos em outras pessoas. Muitos, mesmo ouvindo gritos de dor, continuaram obedecendo apenas porque uma figura de autoridade lhes dizia: "Você deve prosseguir." Esse experimento revelou uma verdade perturbadora. A maioria de nós é capaz de obedecer cegamente, mesmo contra nossa consciência, se a autoridade for forte o bastante. E em escala histórica, esse mecanismo produziu guerras, genocídios e sistemas de opressão. O preço da obediência é a perda da responsabilidade individual.
A multidão acredita que a culpa é sempre do líder, nunca dela. Mas a história insiste em nos lembrar: sem os que obedecem, nenhum tirano teria poder. Se a multidão parece indestrutível quando guiada por um líder forte, sua fragilidade se revela quando esse líder cai. A história está repleta de exemplos em que, com a morte, o exílio ou a simples queda em desgraça de um governante, multidões antes unidas se dispersaram como poeira ao vento. O carisma não se herda, o medo não se sustenta para sempre. Os símbolos perdem sua força quando já não há voz capaz de lhes dar sentido. O que antes parecia eterno se desfaz em questão de dias. Assim aconteceu após o exílio de Napoleão em 1814. O homem que havia incendiado a Europa com sua presença magnética foi retirado do centro da cena. O império ruiu, os soldados perderam moral e o povo francês que antes o ovacionava passou a buscar novos caminhos. Esse colapso mostra uma verdade desconfortável. A multidão nunca é realmente fiel a uma ideia, mas sim a imagem do líder que a representa. Sem ele, a massa retorna à sua condição dispersa de indivíduos, muitas vezes arrependidos, outras vezes em busca de um novo guia. O poder das multidões é avassalador, mas também instável. A queda de um único homem pode ser o fim de uma era e o recomeço de outra. Mesmo após séculos de impérios, revoluções e quedas, o poder das multidões ainda vive dentro de nós. O palco mudou, já não são praças nem estádios lotados. Hoje, as multidões se formam em telas, nos ecos das redes, nas ondas invisíveis da informação. Mas o mecanismo é o mesmo: emoção, símbolo e pertencimento. Os líderes modernos talvez não usem uniformes ou tronos, mas sabem despertar o mesmo instinto ancestral. Com um gesto, uma frase ou uma imagem, mobilizam milhões. O inconsciente coletivo descrito por Carl Jung permanece ativo, alimentando-se das mesmas forças que moveram impérios. E o que antes era grito de guerra, hoje é compartilhamento, curtida, hashtag. A forma muda, a mente humana não. Freud acreditava que o homem civilizado carrega dentro de si o mesmo impulso primitivo que moldou as massas do passado. E talvez o verdadeiro desafio do nosso tempo não seja destruir o poder das multidões, mas compreendê-lo. Porque cada um de nós ainda guarda uma parte desse instinto, a vontade de pertencer, de acreditar, de seguir alguém que pareça ter todas as respostas. Mas a história nos adverte: quando a razão adormece e o inconsciente coletivo desperta, a linha entre fé e fanatismo, entre união e obediência, torna-se tênue. Por isso, a lição final é clara: o poder das massas está em todos nós, e apenas quem compreende as forças que moldam o coletivo pode evitar ser arrastado por ele. A mente humana é o verdadeiro império, e os que aprendem a governar a si mesmos jamais serão governados pelas multidões.